Nós temos, nas últimas semanas, trabalhado de forma temática acerca dos cenários onde os episódios bíblicos acontecem. E hoje eu gostaria de falar sobre um cenário recorrente também nas Escrituras, que são os montes. E eu me lembrei de uma circunstância interessante que está no primeiro livro dos reis de Israel e Judá, no capítulo 20. Houve uma guerra entre sírios e israelitas. E os sírios vieram atacar os israelitas e perderam a primeira batalha. Um profeta foi até o rei de Israel e disse: se prepare, porque o ano que vem os sírios vão voltar e haverá uma nova batalha. O rei da Síria voltou derrotado e consultou lá os seus profetas dos seus deuses. E então os religiosos lá da Síria, que adoravam os deuses da Síria, disseram assim para o seu rei: os deuses, e a expressão está no plural, os deuses de Israel são deuses dos montes. Nós perdemos a batalha porque lutamos com eles nos montes. Se lutarmos nas planícies, nós os venceremos. O ano que vem, substitua os reis por comandantes militares, aparelhe carros de guerras e cavalo, e vamos vencer a batalha se ela acontecer nas planícies. E no ano seguinte, o exército sírio voltou, uma nova tentativa de guerra, e acamparam no vale, acamparam na parte baixa. E um profeta foi ao rei de Israel e disse assim: como eles disseram que o nosso Deus é um Deus dos montes e não Deus dos vales, eu os entregarei nas tuas mãos mais uma vez. E os sírios foram derrotados em cima e foram derrotados embaixo, porque o nosso Deus não é só Deus dos montes, mas é também Deus dos vales. Capítulo 20 do primeiro livro dos reis, você pode ler isso em sua casa. Mas é uma história bem interessante. Eles pensavam que o Deus de Israel era um Deus dos montes. Estavam equivocados. O nosso Deus é Criador dos céus e da terra. Ele é Deus de todas as coisas, seja no céu, seja na terra, seja nos mares, seja no alto dos montes, seja no profundo do vale, seja até no abismo. Ali o Senhor está presente e ali o Senhor age de acordo com a sua vontade. Amém? E eu também me lembro do Salmo 121. O Salmo 121, muitos de nós o sabemos de cor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós pensamos de uma forma simples nesse salmo, que o salmista estaria olhando para os montes, olhando para os outeiros, como aparece nas versões, nas Bíblias mais antigas. Quem gosta de Bíblia antiga sofre essas coisas. Lê lá, eu olho para os outeiros. Nem sabe o que é outeiro. O monte. Eu olho para o monte. De onde me virá o socorro? Na verdade, o salmista diz que ele está olhando para os ídolos que eram colocados nos altos dos montes. Em Israel havia muitos lugares de adoração. E de vez em quando os israelitas se davam ao luxo de pecar contra Deus e elevar altares idólatras, os chamados postes ídolos. Ficavam nos montes. E o que o salmista está dizendo é isso: eu olho para os montes, onde estão os postes ídolos. Eu olho para esses lugares de adoração, onde algumas pessoas adoram falsos deuses. Por isso eu olho para os montes. De onde me vem o socorro? De nenhum ídolo, de nenhum deus de pedra, de nenhum deus que alguém fez lá um altar e disse: esse aqui é meu Deus. O meu socorro, diz o salmista, veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso Deus não é feitura das nossas mãos.
Nós é que somos feitura das mãos deles. Nosso Deus não foi criado por nós, imaginado por nós. Nós não geramos, por nossa imaginação, uma imagem que o represente e dizemos, este é o nosso Deus. Nós é que fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Por isso que nós o servimos, porque o nosso Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Esse é o Deus vivo e verdadeiro, a quem nós confiamos as nossas vidas e a quem nós confessamos como nosso Senhor. Mas é verdade que algumas das belas histórias da Bíblia acontecem nos montes. Eu quero me referir a 2 paralelos que envolvem monte. Ensino, manifestação de Deus. Nós temos a interessante manifestação de Deus na antiga aliança, lá no Monte Sinai. A antiga aliança foi firmada no sopé de um monte. Hoje, se alguém vai a Israel, ele faz lá turismo religioso e será levado a um monte que dizem, esse aqui é o Monte Sinai. Lá no sopé desse monte há um mosteiro, o mosteiro de Santa Catarina, e as pessoas então vão subir as escadarias, são muitos degraus, os que tiverem saúde e joelho para isso, vão chegar lá no topo do monte, em geral, eles saem bem de madrugadinha, ainda escuro, para ver o nascer do sol lá no topo do Monte Sinai. E eles ficam felizes e alegres, imaginando que eles estão no mesmo lugar onde Moisés esteve, e onde Moisés falou com Deus, onde a lei foi dada. Lamento dizer a vocês, mas é pouco provável que aquele monte seja de fato o Monte Sinai. Alguém escolheu aquele monte, disseram que era, então já há séculos aquele ali foi oficialmente reconhecido como o monte onde Elias falou com Deus, onde Deus falou com Moisés, mas é pouco provável que aquele seja de fato o lugar onde Israel esteve acampado durante 1 ano e meio, onde recebeu a lei. Mas se você foi lá, parabéns, você esteve perto do lugar certo. Talvez esteja também, não sei, não posso garantir que não é, né? Mas eu não garanto que é, ok? Mas deixa isso para lá. No alto do Monte Sinai, Deus falou com Moisés. O capítulo 24 de Êxodo é muito interessante. Fala que Moisés e os líderes das tribos, mais o sacerdote Arão e seus 2 filhos, Nadab e Abiú, subiram até um nível do monte e ali eles tiveram uma experiência de uma visão como que de um piso cor de safira. Eles viram o piso do céu. Estiveram muito perto daquilo que a gente chama de presença de Deus. E quando Deus deu a lei a Moisés, o texto diz que o cume do monte se cobriu de nuvens escuras e espessas, relâmpagos e trovões. Havia sido feito um risco no sopé do monte e proibido que qualquer pessoa ou animal se aproximasse do monte. Quem se aproximasse, quem fosse além daquele risco, morreria. E Deus começou a falar lá do alto da montanha. Os 10 mandamentos são falados dessa forma, pela voz de Deus. Assim está narrado, capítulo 20, 21, 22, 23, 24 do Êxodo. Deus começa a falar. E o povo fica tão apavorado que diz a Moisés, Moisés, vamos fazer um negócio. Estamos todos aqui morrendo de medo. Sobe você ao monte. Fala com Deus. Depois você desce e fala para a gente. Porque é muito terrível, é assustadora essa manifestação de Deus. Deus falou no alto do monte, obscurecido por relâmpagos e trovões. Sua voz era de fato uma voz trovejante, e por isso o povo teve medo de ouvir a voz de Deus. A lei foi dada assim, porque um dos objetivos da lei era causar no povo temor do Senhor.
Era importante que os israelitas temessem a Deus. E eles tinham que saber que o Deus deles, esse é um adjetivo que vai aparecer depois, o vosso Deus, o nosso Deus, é fogo consumidor. Não brinque com Deus. Deus é poderoso. E Ele havia destruído o Egito e tirado Israel de lá com mão forte, como falamos semana passada, pelo caminho do mar. Mas vocês agora, israelitas, entendam que assim como Ele julgou os egípcios, Ele pode julgar vocês. Assim como Ele tratou aqueles que o desprezaram com rigor, Ele pode fazer a mesma coisa com vocês. A lei foi dada de uma forma a causar medo. Eu sei que alguns dizem, medo é uma coisa, temor é outra. Irmãos, com todo respeito a quem faz diferença, é a mesma coisa. Servir a Deus com temor e tremor é servir a Deus com medo do seu juízo, com medo de ser punido, com medo de ser castigado. Deus mostrou grande poder. As palavras da lei são assim, que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que Deus abençoa o justo até a 1000ª geração. Mas visita a iniquidade, visita o pecado do pai, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A lei é dada assim. De um lado Deus é poderoso, Deus nos livra, Deus nos salva. Do outro lado, cuidado com Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro, Deus é reto, Deus é um justo juiz que não tem por inocente o culpado. Então a ambiência da lei é essa, Ebal e Gerizim, bênção e maldição. Se você fizer o que é certo, tudo vai bem na sua vida. Você terá filhos, seus animais se multiplicarão, seu campo será fértil, vai dar tudo certo para você. Mas se você não fizer aquilo que Deus quer, a madre será estéril, os animais vão morrer, o campo será estéril, então a sua vida vai tudo dar errado. Esse é o espírito que rege a lei. Então o ensino da lei nasce nesse ambiente de impacto que infunde temor e que condiciona a nossa vida, ou o êxito e o sucesso da nossa vida, a nossa capacidade, no caso, a capacidade deles cumprirem com as ordenanças da lei. É o Monte Sinai, a antiga aliança. O autor de Hebreus vai dizer que nós chegamos a um outro monte, não ao monte que fumegava e tremia, mas nós chegamos a um monte mais celestial. A nova aliança tem uma ambiência bem diferente. Na nova aliança também há ensino. Na nova aliança também há regras. Na nova aliança também há ética, há santidade, há valores que devem ser ensinados. Mas é muito diferente a forma como as coisas aconteceram. Quem já sabe do que eu estou pensando aqui, quem me conhece há mais tempo. Opa! É aí ou é aqui? Não é aí não? Quem me conhece há mais tempo sabe do que eu estou pensando. Na nova aliança, há uma presença gentil, há uma presença amorosa no alto de um monte. Jesus, diante de uma multidão, nas cercanias do mar da Galileia, sobe a uma elevação e profere um sermão, que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus registram este sermão. Lucas capítulo 6 diz que é um sermão na planície, mas para nós o Sermão da Montanha é uma antítese ao Monte Sinai.
Se no Monte Sinai Deus troveja e se esconde no meio de nuvens espessas, se a voz de Deus se confunde com trovões, no Sermão da Montanha, Jesus está no meio do povo. Não há distância, não há um risco dizendo, ninguém passe daqui. Jesus escolhe falar de uma elevação apenas para que a sua voz se projete, para que as pessoas possam ouvi-lo, mas Jesus está próximo das pessoas. Ele não está oculto em nuvens, mas ao contrário, ele está aos olhos e ao alcance de todos. A sua voz não assusta as pessoas. Ele fala a língua do povo. E eu imagino Jesus com voz forte. Eu creio que Jesus era um homem de voz poderosa. Não tinha microfone naquela época, não tinha amplificador, caixa de som. E Jesus falava muitas vezes para muita gente. É bem provável que Jesus fosse um homem vigoroso, de voz que se projetava. Mas eu imagino Jesus com uma voz igualmente agradável, envolvente. E ele então começa a proferir o seu ensinamento. Começa pelas bem-aventuranças, aqueles que são abençoados, aqueles que são felizes. E ao final do Sermão da Montanha, o que as pessoas dizem? Como este homem ensina com autoridade. Que ensino é esse? Tão diferente do ensino dos escribas e fariseus. Percebam como é diferente o Monte Sinai, que assusta e que apavora, do monte onde Jesus profere um sermão e deixa as pessoas encantadas, maravilhadas, magnetizadas pelo seu carisma, pela sua personalidade, pela sua presença. Como deve ter sido encantador estar ali naquele lugar e ver o Filho de Deus falar face a face com as pessoas. É a esse Jesus que nós servimos. Não é um Jesus que fala dos céus, mas é um Jesus que fala entre nós. Nós não somos daqueles que viveram aquela época, mas nós ainda podemos dizer que Jesus fala conosco. E fala de muitas e diferentes formas. Fala através da música, fala através das crianças, fala através da Bíblia, fala através de um sonho, fala através da nossa imaginação, da nossa intuição. Às vezes, e muito raramente, fala de voz audível. Isso é muito raro, raríssimo mesmo. Mas Jesus fala conosco, e quando a gente se reúne aqui, alguém vem e começa a falar alguma coisa, e você diz, Deus está falando comigo. Essa palavra foi para mim. Deus está falando comigo. Porque nós servimos a um Jesus que ainda fala. Não para nos assustar, não para nos apavorar, mas para nos acolher, para nos ensinar. Não que as palavras dele sejam menos importantes. Não que a exigência de santidade que ele pede a nós seja menor do que a exigência de santidade da lei. Muito pelo contrário. No Sermão da Montanha, Jesus nos propõe coisas ainda mais difíceis que a lei não se atreveu a pedir. Jesus disse no Sermão da Montanha, eu não vim revogar a lei. A vossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Está escrito, eu porém vos digo. Jesus propõe, Mateus capítulo 6 mostra uma série destas coisas. Jesus propõe ideais mais elevados do que a lei propunha. Não quer dizer que o Sermão da Montanha seja brando, enquanto a lei era dura. Não. Paulo vai dizer que a lei serviu para dar vigor ao pecado. E eu diria que o Sermão da Montanha serve para dar vigor à fé que confia na graça de Deus. Nós somos a geração de pessoas que é salva pela graça
mediante a fé. Não pela nossa justiça própria, observando os ritos da lei, mas pela confiança que nós temos no poder salvífico de Jesus Cristo. Nós confiamos no sacrifício de Jesus. Nós confiamos na morte expiatória de Jesus. Nós acreditamos na ressurreição de Jesus. Por isso nós somos ouvintes atentos do Sermão da Montanha. E nós nos colocamos dispostos a praticar aquilo que Jesus ensinou. No final do sermão ele diz assim: quem ouve as minhas palavras e as observa e as obedece, é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha, em solo firme. E quando vem a tempestade, quando batem as águas e quando ruge o vento, a casa permanece firme. Então nós somos gente assim. Nós ouvimos a palavra de Jesus e nós observamos, atendemos, obedecemos. Nós somos cristãos mesmos. E a nossa vida está firmada em Jesus. O Sinai não nos assusta. Nós somos do Sermão do Monte e estamos bem estabelecidos no Senhor. Amém? O outro paralelo que eu quero traçar está entre Gênesis 22 e os 4 evangelhos. Gênesis 22 conta a história de Abraão, que houve uma proposta de Deus, uma ordem de Deus: pega teu filho Isaque e leva ao lugar onde eu te mostrarei, e lá você me oferece em sacrifício. Os mais antigos, familiarizados com a Escritura, conhecem essa história. Abraão chama 2 servos, prepara animais, onde coloca lenha, coloca os utensílios necessários para o sacrifício e caminha cerca de 2 dias. Depois disso ele vê um monte, o Monte Moriá. E ali ele entende que é o local onde ele deve oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Abraão tinha muitos filhos com concubinas. Tinha um outro filho com Agar. Mas Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho legítimo, é o herdeiro de todas as coisas que Abraão possuía. E é esse filho que Deus diz a ele: vá ao lugar que eu te mostrarei e lá você me oferece seu filho em sacrifício. Ao avistar o monte, Abraão deixa seu filho, deixa os servos e segue apenas com Isaque. Acredita-se que ele tinha por volta de 15 anos nessa época. Quando chegam no alto do monte, Abraão prepara ali a lenha, prepara o fogo, e Isaque lhe pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas o que vai ser sacrificado? Então Abraão pega seu filho, coloca sobre a lenha e está a ponto de imolá-lo. Ele ergue o cutelo, o facão, e quando ele está para desferir o golpe fatal, um anjo brada: Abraão, para, detente. O Senhor sabe que você é obediente, o Senhor sabe que você atendeu a sua ordem. Não firas o teu filho. E quando Abraão olha para o lado, ele vê um animal. E ali ele pega aquele animal e oferece em sacrifício ao Senhor. Nós, em geral, interpretamos esse texto como, esse episódio, como um teste de obediência. É razoável pensarmos assim, porque afinal de contas, tudo indica que foi de fato um teste da obediência de Abraão. Mas há muito tempo atrás eu aprendi com meu amigo Leônidas que isso talvez seja mais do que isso. Seja uma atitude pedagógica de Deus. Deus não estava apenas experimentando Abraão, mas Deus estava ensinando algo a Abraão e a sua descendência. Eu não quero que jamais vocês sacrifiquem seus filhos. Porque era uma prática comum no Oriente, oferecer um filho aos deuses. Os pagãos faziam, os idólatras faziam isso. Oferecer filhos aos deuses. É aquela ideia de oferecer o que eu tenho de melhor. Há uma história
na Bíblia que o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom vão fazer guerra com o rei de Moabe. E eles começam a perseguir o rei de Moabe e cercam o rei de Moabe em uma cidade. Então o rei de Moabe sobe a muralha, pega o seu filho mais velho e sacrifica no alto da muralha, como que pedindo aos deuses que o livrassem. Diante disso, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom param a batalha e vão embora. Porque quando um rei, de forma desesperada, sacrifica seu próprio filho, isso é uma afronta ao Deus deles. Vocês estão entendendo? O que Deus teria feito com Abraão era pedir o filho, para que na hora que ele fosse sacrificar, dizer: não faça. E é bom que vocês saibam que ninguém deve fazer isso. E é por isso que nas Escrituras nós não vemos os israelitas sacrificando filhos, exceto um rei que foi absurdamente ímpio, e a Bíblia diz que nenhum foi pior antes dele, e nenhum foi pior depois dele, o rei Manassés, que se atreveu a sacrificar filhos a outros deuses, não ao Deus verdadeiro. Então, o Monte Moriá é uma pedagogia de Deus, para que os israelitas aprendessem que Deus não quer sacrifício do filho de ninguém, exceto um, o dele mesmo. E aí que entra o outro monte, o Monte Calvário, o Gólgota. O Deus que não aceita que nós sacrifiquemos os nossos filhos, ofereceu o seu filho em favor de nós. Essa é a ironia, não é? Poderíamos dizer, é a ironia do amor de Deus. Deus não quer que você prove que o ama sacrificando o seu filho. Ele quer que você acredite que Ele te ama, porque Ele ofereceu seu próprio filho em meu e em seu favor. Ele não quer nada de nós, senão que nós aceitemos aquilo que Ele já fez por nós. E esse é o mistério da salvação pela graça mediante a fé. Nós estamos tão condicionados ao mérito, nós estamos tão condicionados a barganhar com Deus, a dizer ou a pensar que nós temos que pagar o preço, a dizer ou a pensar que nós temos que fazer algo para que Deus nos aceite. Há um mistério aqui, né? Nós estamos tão condicionados a isso, a imaginar que Deus só nos aceitará se nós fizermos algo. Deixa eu trocar aqui. Esse condicionamento, esta forma de pensar, está impregnado em todas as religiões. Os deuses têm que ser agradados, a ira dos deuses tem que ser aplacada. Todas as religiões, de alguma forma, trazem alguma forma de sacrifício, alguma maneira de oferenda, alguma maneira de atrair o favor dos deuses. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus só quer o nosso coração. O nosso Deus só quer que nós o amemos. O nosso Deus só quer que nós creiamos nele. O nosso Deus não exige que nós sacrifiquemos. O nosso Deus não quer sacrifícios. Eu sei que às vezes as pessoas enganam os outros dizendo: você quer trazer uma oferta? Traga uma oferta de sacrifício. Não, irmãos. Deus não quer oferta de sacrifício de ninguém. Deus quer gratidão. Deus não quer que você se prive de coisas em favor de outra coisa, porque se você não fizer, você não estará dando provas do seu amor por Deus. Não, isso para Deus não faz sentido. Deus quer que você faça as coisas por amor. Deus quer que você faça as coisas por gratidão, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito
por Jesus Cristo na cruz. Então hoje nós nos santificamos, não porque queremos sacrificar tais coisas, não. Nós nos santificamos porque amamos o Senhor. Hoje nós renunciamos a certas coisas do mundo, não porque nós queremos oferecer isso como um sacrifício a Deus. Tem gente que faz aí jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate, como se isso fosse um sacrifício que eu estou fazendo para Deus. Isso é dieta, irmão. Isso chama dieta. Não tem sacrifício de jejum. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer que você o adore, que você o sirva, que você o ame, que você o louva por aquilo que Ele já fez por você. E se você quiser repartir o que você tem, você faz por generosidade, não para barganhar com Deus. E você dividir aquilo que Deus te deu é uma forma de você reconhecer que Ele é poderoso para te dar ainda mais. É uma atitude de fé e não de barganha com Deus. Porque quando você reparte com quem não tem, ou quando você reparte com aquilo em que você acredita, você está dizendo: eu sei que o Deus que me deu o que eu tenho há de me dar ainda mais, porque Ele é meu provedor. E você não tem medo de repartir, porque você sabe em quem você tem crido. E o que te deu 10 pode te dar 20 ou 2, não importa. Ele te dará o suficiente para aquilo que for necessário. Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer o nosso amor, porque Ele ofereceu seu Filho amorosamente em nosso favor. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é quem nos dá o verdadeiro presente. Amém? Tome consciência disso. Quando alguém quiser te enganar e arrancar mais dinheiro de você, dizendo que você tem que sacrificar ao Senhor, diga a essa pessoa: Jesus já pagou o preço da minha salvação. Eu dou o quanto eu quero, porque Deus me ama e eu o amo. E se eu repartir, não é porque estão tentando me apavorar. Eu confio no amor de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós acreditamos no Teu amor e na Tua graça. Se no Sinai trovejaste e na Galileia nos falaste mansamente, Tu és o mesmo Deus, e há uma só mensagem: és um Deus santo, és um Deus poderoso, és um Deus justo, mas também és um Deus misericordioso e compassivo. Nós queremos servir ao Deus que trovejou do Sinai, porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que falou do alto do monte. Não há dois deuses, há um só Deus e Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Nós sabemos que o Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova aliança. E a esse Deus nós confessamos como o único Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de cada um de nós, humanidade, a sua imagem e semelhança. A esse Deus servimos, a esse Deus nos rendemos, a esse Deus confessamos, a esse Deus nos submetemos. Senhor, como Abraão, nós estamos aqui, dispostos a oferecer aquilo que temos de melhor, mas o fazemos em gratidão, o fazemos em amor, o fazemos em submissão, fazemos de boa vontade. Não fazemos isso para sermos amados, nós fazemos isso porque somos amados e confiamos no Teu amor. Damos o nosso melhor não para sermos aceitos, Senhor, mas damos o nosso melhor porque já fomos aceitos por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, porque já temos comunhão contigo, porque já somos, ó Deus, filhos abençoados em quem habita o Teu Espírito Santo. Não nos sacrificamos, Senhor, para que nos recebas, nos oferecemos em amor, porque já nos recebeste.
E é por isso que te agradecemos, Senhor, porque o teu amor não muda. Passam os céus, passa a terra, mas o Senhor permanece o mesmo. E o teu amor, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, a cada manhã se renova sobre as nossas vidas. Que nós possamos subir o monte da adoração, que nós possamos subir o monte da gratidão, que nós subamos ao monte da devoção ao Senhor, com amor, com generosidade e com alegria, para te prestarmos o culto que mereces, oferecendo a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.